Tudo bem, meus amigos dos primeiros anos, tá? É prazer ter essa experiência com vocês, né? E essa aula gravada, né? Essa videoaula. Com certeza você já não é novidade esse formato. Comigo mas eu digo no sentido de vocês já terem visto algumas aulas. Aqueles vídeos que eu já postei no Google Sala de Aula são justamente sobre o conteúdo que nós estaremos agora abordando, tá? Esses vídeos, pessoal, tem como uma função complementar, tá? Um reforço, levando em consideração essa nova configuração que nós estamos tendo agora, tá? Então, assim, vamos nós. Primeiros anos, nesse exato momento, a gente vai dar a introdução à citologia, tá? Citologia, basicamente, trabalha com o ensino sobre a célula. A célula, por sua vez, você já tem conhecimento, você já tem uma noção prévia. Nós já discutimos quando estávamos trabalhando na questão das moléculas orgânicas, tá? As moléculas orgânicas que você já sabe, né? Só para recordar, né? Lembrando, como eu vou colocar aqui do lado, eu vou ter moléculas orgânicas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, DNA e RNA, para quem não lembra, tá? As vitaminas são componentes essenciais para a formação da estrutura celular, tá? Eu poderia até dizer que seria a matéria-prima, tá? A matéria-prima que vai fomentar, criar, produzir uma unidade celular, tá? Você já tem noção que as células podem ser procarióticas ou eucarióticas, tá? No caso, células procarióticas e eucarióticas, na imagem, a gente vai perceber o que? A diferença de cara é a presença do núcleo, tá? E aí, quando eu falo esse núcleo, eu já começo a falar um pouquinho da ideia da teoria celular. Não especificamente do núcleo, mas a teoria celular, ela defende três componentes que estarão presentes em toda e qualquer unidade celular. Ok? Então, vamos nós. Eu tenho células procariontes, né, seres procariontes, indivíduos com células procarióticas que não possuem um núcleo definido, ou seja, você não tem um núcleo com aquele formato arredondado, centralizado na célula, na maioria das vezes. E tem as células eucarióticas, ou eucariontes. São as células que possuem, na verdade, um núcleo definido, aquele círculo definido no centro dela, em sua maioria. Uma forma bacana de associar é quando a gente imagina o ovo frito. O ovo frito ele tem a ideia básica de uma célula. Quando eu observo isso, eu percebo a gema, o formato do ovo. Basicamente, olha aí o ovinho, o ovo frito. Bife do olhão, né? Nessa estrutura, a gente percebe a presença da gema, que seria basicamente o núcleo formado, e o envoltório, que dá da formação, definido por membrana, tá? A partezinha branca, a gente poderia dizer que é o citoplasma, ok? Então, nessas características, eu começo a observar a formação da teoria celular. Essa teoria celular, nos vídeos e na própria atividade, eu tentei colocar um pouquinho de uma descrição mais prolongada para vocês darem uma olhada, tá? Porque essa teoria celular, ela defende que toda e qualquer célula deverá apresentar material genético, membrana plasmática e citoplasma. Ou seja, toda e qualquer célula tem esses três componentes. Lembrando, quando eu falo material celular, material genético, eu vou lembrar que esse material genético poderá estar presente DNA e RNA. O DNA específico, por sua vez, ele pode estar guardado ou solto. Guardado, células eucarióticas. Solto seria como eu encontro nas bactérias, células procarióticas. Lembram? Células procarióticas, seres procariontes. Procariontes. Pro vai dar a ideia de primitivo. Então, são células que irão apresentar um material genético, porém esse material genético ele não está confinado, tá? Em alguns livros a gente até encontra dois termos bem interessantes: carioteca e envelope nuclear, tá? Os dois termos definem a ideia da membrana nuclear, que é o que vai dar o formato para o núcleo. Entendido? Ok? Então, recapitulando rapidinho, teoria celular. A teoria celular defende que três componentes estarão presentes em toda e qualquer célula. Lembrando, toda e qualquer célula poderá apresentar, primeiro, membrana plasmática,
Segundo, material genético. Terceiro, citoplasma. Então isso define a teoria celular. Beleza, meus amiguinhos? Show? Beleza, vamos lá. Então, levando em consideração isso, a unidade celular ela só passou a ser explorada, estudada com maior eficiência com o surgimento do microscópio. Tá? O microscópio, tem até os vídeos que eu curti bastante, quis colocar para que vocês assistissem, falando um pouquinho dessa estrutura, dessa evolução, da história dele. Não deixem de assistir. Tá? O microscópio ele vem com uma ideia bem bacana mesmo, que é justamente uma ferramenta que possibilitou ver um mundo diferente. O mundo até então definido como um mundo microscópico. Esse mundo microscópico, hoje eu percebo claramente a sua importância. Porque a partir da compreensão do mundo microscópico, eu pude criar armas, meios, maneiras de combater, por exemplo, algumas enfermidades. Uma situação em que a gente observa que quando eu passei a compreender a unidade celular, eu comecei a entender, por exemplo, uma bactéria. A bactéria. Uma bactéria, uma unidade celular, um ser procarionte que já definia a partir da teoria celular. Eu não tinha compreensão até o exato momento da existência, mas com a presença do microscópio foi possível enxergar esse micro-organismo e possivelmente, na época, eu tive uma situação em que ampliou. Eu pude observar o mundo de uma forma diferente, onde eu tenho macro e micro. Nessas duas situações, há uma integração para a vida. Tá? Então, há uma interação direta. Ok? Lógico que o microscópio, o início, né, quando surgiu esse aparelho, era o microscópio óptico. Tá? Esse microscópio óptico, ele tinha o objetivo de usar um jogo de lentes para ampliar um objeto. Tá? Não é à toa que o nome célula vem dessa ideia. Tá? O nome célula, o termo céu, ele dá a ideia de célula. Porque a primeira observação que foi feita pelos cientistas foi a partir da unidade de cortiça. Ou seja, cortiça seria aquela madeira, certo? Aquele fragmento que nós vamos encontrar do tronco de uma árvore. Tá? Aí às vezes a gente pode até associar a questão da rolha de uma garrafa de vinho. Tá? Então nesse material que ele foi utilizado para ser observado, percebeu-se até então uma estrutura que delimitava um espaço. Possivelmente, esse espaço delimitado lembrava uma célula, uma estrutura, um ambiente fechado. Daí o termo céu. O microscópio óptico, ele passou várias transformações. Transformações essas que ampliou a capacidade de visualização. Tá? Ou seja, aumentou a capacidade de observação. Hoje eu tenho microscópios potentes, onde eu vou ter o microscópio eletrônico, microscópio de varredura, estruturas muito mais potentes que me permitem ver cada vez mais, com maior detalhe, com maior exatidão. Tá? Mas aí a gente precisa fechar aqui a ideia de que eu tenho a teoria celular, onde define 3 componentes para a célula, tá? Toda e qualquer célula, que seria basicamente a questão do material genético, membrana plasmática e citoplasma. Essas 3 unidades estarão presentes tanto em células procariontes como em células eucariontes. Lembrando que procariontes, células que não apresentam núcleo, não tem carioteca nem envoltório nuclear. Ficou ligado? Ok? E a eucariótica? E aí? Eucariótica tem núcleo? Tem. Exatamente. A célula eucariótica ela vai apresentar o núcleo porque tem carioteca. Ou seja, o material genético dela está guardadinho, delimitado. Ok? Importante ressaltar. O fato de a célula ser procariótica ou eucariótica não vai torná-la uma melhor do que a outra. Tá? Afinal de contas, a ideia de ser melhor é um pouco relativa nessa relação. Por quê? Se eu digo que uma bactéria é inferior a uma célula eucariótica numa célula humana, eu ficaria até na sinuca. Uma situação meio complicada. Que seria o quê? Essa situação complicada seria justamente pelo fato que uma célula bacteriana consegue resistir em ambientes hostis, inóspitos, de difícil acesso. Já as células humanas, dependendo do tipo de célula, vai ter maior dificuldade. Ok? Beleza? Pois bem, dando continuidade. Compreendido isso, a relação da teoria celular, compreendido esse fato,
compreendendo que é a importância do microscópio, a importância desse instrumento para a biologia, tá? A possibilidade de se observar o mundo no microscópio, a gente foi além. Passamos a estudar cada vez mais os tipos celulares, os grupos celulares. E isso ganhou uma vantagem gigantesca, porque eu passei a compreender mais ainda as células do meu corpo. Os tipos celulares que eu vou apresentar no meu corpo são diversos. E você entende isso, por quê? A diversidade celular, as células que estão no meu corpo, têm formas diferentes, formatos diferentes, nos quais permite funções diferentes. Ou seja, eu tenho células, como posso citar como exemplo, fibroblastos. Eu tenho as células do tecido epitelial. Eu tenho as células que são caracterizadas como os melanócitos, as hemácias, os glóbulos brancos, que seriam os leucócitos, linfócitos. Ou seja, um grupo celular com funções distintas. Tá? E isso é importantíssimo, porque isso acaba tornando o nosso corpo um nível de complexidade muito elevado, tá? Bastante elevado, tá entendendo? Então, assim, vejam as atividades que eu passei, tá? Toda e qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar em contato pelo Google Sala de Aula, tá? Para a gente tentar tirar essa dificuldade, sanar, né? E até mesmo para a gente poder aperfeiçoar mais esse método agora que nós estamos utilizando. Não deixem de falar para os colegas, tá? Aqueles que não tiveram acesso, têm dificuldade de ter acesso, converse, fale, procure entrar em contato com eles pelo celular, lembrando pelo celular, falar com eles, tá? Que é muito importante a gente tentar, repito, esse método que nós estamos utilizando hoje é diferente, ninguém esperava essa situação, tá? Ninguém esperava. Então é algo que nós estamos tentando, buscando cada vez mais melhorar. Nesse processo, a gente vai ter erros e acertos. E os erros devem ser corrigidos, mas depende da ação conjunta, professor e aluno, tá? Então compreenda isso, tá? Faça as atividades. Tem dúvida? Manda aquela mensagenzinha para mim. Pode ser pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp. Agora o WhatsApp, vamos com calma, né? Pelo número de alunos fica difícil responder todos ao mesmo tempo ou de uma forma instantânea, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Compreendido? Espero ter sido capaz de ajudar vocês nesse processo, tá? Vou tentar sempre estar lançando esse tipo de vídeo, tá? Para facilitar, para ajudar bastante, tá? Percebam que aí é até para a fala, gesticulando demais, mas vai aprendendo na prática.